Ao nosso redor existem pessoas especiais, umas pouco, outras até demais. Pessoa por pessoa, a ninguém Deus desprezou, mas com apenas algumas foi que o Criador contou. A história que você vai assistir certamente o fará e muito refletir. Jeremias, Sofonias, Naum e Ezequiel viveram na mesma época em que o profeta Daniel. Mas mesmo com essa turma cheia de unção, Deus contou com alguém que não estava nessa seleção. Uma mulher discreta e valente, que falou a verdade na cara de muita gente. Se gostaram ou não, bem, isso eu não sei. Mas a verdade ela disse até mesmo para o rei. Um rei menino que da palavra não se desviou. E da ira divina Deus certamente o livrou. Acompanhe agora a história de uma profetisa que para servir a Deus, essa vestiu a camisa. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu. Após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara, ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que caíram sobre seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Uda foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto. Num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor, o texto bíblico diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas, e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa, conforme o livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Ela exerceu a atividade de profetisa, num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e a queda do reino de Ezequias e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon, conforme o livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 11 ao 25. Ela entrou em cena num momento dramático da história do reino de Judá, em 639 a 609 a.C. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo, em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel, em 639 a 609 a.C. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia com o apoio de conselheiros reais. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém e cidades vizinhas, no 8º ano de seu reinado, conforme o livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 3 ao 7. Para um jovem rei tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino, como parte de um remanescente fiel que buscava o bem de seu povo e não os interesses mesquinhos
dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras, conforme o livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 8 ao 11. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei de que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: Ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro, conforme o livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 21. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria, e o segundo, prevendo a restauração e prosperidade no reino de Josias. O sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 23. Era o prenúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586 a.C. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou, quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 26 ao 28. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Observe. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 30. Ele fez um concerto com Deus, e pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 31. Em seguida, ele levou o povo a fazer o concerto com Deus, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto do Deus de seus pais. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. A profetisa Uda foi uma mulher de Deus.
que teve um papel significante para a história de seu povo. Ainda que de modo muito passageiro, seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade de seu trabalho e não a extensão de seu ministério. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou com discrição e humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo costumaz se afastara dos caminhos do Senhor. O nome Uda é a forma feminina de Eled, que significa duração de vida, sistema de coisas ou possivelmente espala-se. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.